nós personificamos ele, colocamos ele como uma figura, quem sabe, de validação, quando eu consigo performar nele, eu tenho a validação do mercado, eu tenho medo da sua rejeição, eu tenho um comportamento de obediência como uma estratégia de autopreservação. E não é, e vamos lembrar, aqui não é a autopreservação do teu resultado, você não está protegendo, você está se submetendo. Submissão inconsciente, a submissão ao mercado, falta de autonomia. Essa é a temática. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja olhando para esse tema, pode ser que nem tenha chamado tanto a sua atenção, mas fica até o final, que eu tenho certeza que vai fazer sentido, principalmente para você que está operando, que conhece alguém que opera. Se você conhece alguém que opera, manda esse vídeo, encaminha isso para esse operador aí do mercado, que vai fazer sentido para ele, porque muitas vezes nós nos submetemos ao mercado e, na consequência disso, nós sentimos falta de autonomia. E esses são fenômenos que afetam muitos profissionais, afeta você aí que tá. Por quê? Porque, sobre o ponto de vista da psicanálise, essa submissão faz com que está ligada a padrões que estão lá atrás, na nossa infância, está lá atrás, em condições que foram colocadas e nós nos adaptamos, nós nos restringimos como mecanismo de defesa para sobreviver ao ambiente, para performar no ambiente, para ser amado, para ser visto, para ser lembrado, e acabamos anulando a nossa vontade em detrimento dessa busca, desse olhar do outro. Então, dentro da perspectiva da psicanálise, vamos entender, isso aqui é uma perspectiva, não estamos fazendo duas coisas, nem julgamento de valor e nem nos colocando em uma posição superior a outras, é um ponto de vista, é algo que agrega para que você continue progredindo, certo? Essa submissão, ela tem uma raiz inconsciente, tá? E quando a gente fala do mercado, ela se manifesta de um jeito bem danadinho para nós, porque ela está ligada com a dificuldade a lidar com a nossa própria agressividade. Com a nossa agressividade. Vamos lembrar que lá nos nossos afetos fundamentais, nos nossos, tudo aquilo que nas nossas emoções fundamentais, muitos têm essa vontade do conflito, tá? A vontade do conflito. E isso, muitas vezes, quando apagado, você pode desenvolver essa falta de autonomia, falta de confiança, falta de autoconhecimento, de reflexão, de entendimento e principalmente compreensão. Aqui vem uma abordagem de onde que como o Freud falava sobre isso. Eu gostaria de lembrar que você que faz parte da comunidade tem um material em PDF profundo sobre isso, então eu não vou me estender aqui. Isso aqui é só para colocar de referência, inclusive, a teoria do apego, tá? A teoria do apego, que ela está vinculada à insegurança. Então, nós agimos para obter essa segurança. Criamos, quem sabe, uma fantasia de que precisamos disso. Um amor condicionado. Então, criamos um mecanismo para que a gente seja visto, amado, lembrado, acolhido, né? Tá nesse lugar seguro. E essa busca incessante pela segurança pode trazer, sim, essa submissão ao mercado. Então, vamos colocar isso no contexto aqui do mercado. Eu não tenho esse vínculo, eu me sinto ali descolado quase que da realidade. Então, para que eu seja visto e seja amado, eu preciso ter resultado. Para que eu seja visto, seja lembrado, tenha resultado, eu preciso me submeter. Olha a armadilha, me submeter às condições do mercado. E aí eu começo a buscar operações que não existem para o meu operacional. Simplesmente por me submeter a ele. Então eu deixo de ter autonomia. O dia em que eu saio sem clicar é pior do que o dia que eu saio no loss.
Você já passou por isso? Porque você sentiu que você perdeu tempo ou que você ficou em falta, quase que uma falta de alguém, em fazer algo por alguém, para alguém. Então tá nesse lugar, tá? Tá nesse sinal. É um sinal. É um sinal que você pode ter aí de sim estar submetido. É diferente de colocar o mercado como você não ser maior que ele. Não é nesse, a gente está falando de outra perspectiva. Estamos falando em nos submeter. Ou seja, eu tenho o medo como motivação. Eu tenho o medo da rejeição. Eu tenho medo de chegar amanhã para operar e não conseguir. E não é que eu fiquei mal na minha vida, eu me sinto menos. Eu me sinto e eu personifico o mercado. E dentro disso, aproveitando esse gancho, para você que gosta de leituras aprofundadas, eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, que é o Mais Esperto que o Mercado. Você acha ali na Amazon, você encontra ele digitalmente, e ali eu coloco o mercado personificado. Então, vale lembrar que quando nós personificamos ele, colocamos ele como uma figura, quem sabe, de validação, quando eu consigo performar nele, eu tenho a validação do mercado, eu tenho medo da sua rejeição. Eu tenho um comportamento de obediência como uma estratégia de autopreservação. E não é, e vamos lembrar, aqui não é autopreservação do teu resultado, você não está protegendo, você está se submetendo a ele. É diferente. Então eu renuncio quem eu sou em detrimento. É claro que isso é um sinal de dependência também do mercado. É um reforço de padrão. É um reforço dessa aceitação temporária. A encrenca tá tão grande em outras áreas que eu só tenho o mercado, Tata. E ele, quando ele não me entrega, quando eu não faço aquilo que eu acredito que ele espera de mim, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Atento, muita atenção se você tem isso, tá? Esse olhar. Leve isso para o seu terapeuta, sim. Leve isso para que você se conscientize, consiga explorar, ter a possibilidade. Vamos lembrar, a gente só consegue ter a possibilidade de ressignificar e de redesenhar uma vez que eu consigo observar e obter consciência, explorar isso no ambiente seguro. E aí sim, após a ressignificância disso, eu consigo ter autonomia. Aí sim eu consigo entrar no lugar e ter autonomia, tá? Mas isso é um processo terapêutico. Ele vai levar um tempo. Ele leva um tempo. Como é que é o equilíbrio saudável disso, né? É a observação dessa submissão automática. Então, é um estado inicial de obediência inconsciente. Por isso, eu saliento e deixo muito claro para todos os alunos, pacientes, aqueles que me buscam nas redes sociais, enfim, fazer algum tipo de pergunta, crie o seu próprio mecanismo para que você consiga ali ter consciência do que está se passando para não ficar nesse automatismo. Por isso, o segundo passo, o desenvolvimento dessa consciência, essa conscientização, você reconhece esses padrões de submissão, as suas origens, e aí sim eu consigo, de forma equilibrada, entender, porque não é de todo negativo essa submissão. Vamos lembrar que em um ponto aqui atrás da apresentação aqui, ó, comportamento submisso, ele como autopreservação, aqui no ponto 2. Você pode utilizar ele de forma muito inteligente, que é proteger o seu trade. Você pode proteger, você pode levar em consideração por esse ponto de vista. Mas você só vai conseguir transformar ele, fortalecer ele, quando você tem consciência disso. Quando você tem consciência dessa submissão. Então, essa liberdade psíquica que nós vamos construindo num ambiente de autoconhecimento, de terapia, né, um ambiente terapêutico, você começa a agir
pela sua própria vontade. Não é em detrimento do olhar do outro, da aceitação do outro, do meu resultado, do meu gain, do meu loss, não importa. É através da sua própria vontade. Isso sim é liberdade. Eu falei, coloquei um ponto de atenção nisso no vídeo anterior, quando você só realmente tem liberdade quando você tem consciência. Você só tem liberdade quando você realmente consegue executar algo que você não tá com muita vontade de fazer, só que aquele, não tô com muita vontade de fazer, mas essa ação, esse comportamento, ele te leva para que ele converge para aquele ponto que você estabeleceu de meta e objetivo como ser humano, como meta financeira, como meta de estratégia ali, de vida, de operacional, tá? É só a partir desse momento. Então, vamos lembrar, a submissão ao mercado, ela tem ali a autonomia profissional, você tem capacidade de fazer escolhas independentes, você consegue de forma mais confiante decidir e de forma técnica, e isso traz para você essa segurança profissional e técnica para você fazer. Não, ainda que o meu professor ele tenha, ou ainda que um determinado curso que eu tenha feito, uma determinada sala que eu participo, o mentor, o professor, ele diz algo dentro da minha realidade, dentro dos meus parâmetros, eu resisto àquela condição. Não porque eu quero impor algo, não, é porque eu tô vendo que faz mais sentido. É mais leve, entende? É mais leve. Então você tem uma percepção de controle ainda maior. Ou seja, você não se submete a algo ou alguém, tá? Você reconhece que você é o senhor do seu próprio destino. E aí sim, você sai, consegue olhar essa submissão ao mercado de forma mais tranquila. Você não enxerga ele mais como algo autoritário, mandatório. Você enxerga como, opa, o mar tá para mim ou não tá? Dá para eu navegar por aqui ou não? Entende? Então, dentro dessa dinâmica aí do mercado, nós conseguimos colocar ele sim, ele é uma autoridade, nós percebemos a nossa fragilidade e conseguimos ainda assim atuar dentro disso. Fazer o nosso financeiro, mesmo que o dia não esteja muito legal. Fazer ou não fazer nada, não clicar também não clicar também é operar. Você consegue ver isso, você consegue ver esses padrões que você muitas vezes está submetido, não está enxergando. E ficou tantas vezes aí, construindo algo que não faz sentido. E a partir de agora você tem essa oportunidade de construir uma autonomia profissional a partir do quê? Do fortalecimento dessa sua autoestima, desse seu autoconhecimento, desse desenvolvimento e tendo resiliência sobre o teu dia, sobre o ativo que você está operando, sobre o momento que o mundo está passando. Você consegue ter essa leitura e fazer essa separação de forma cada vez mais equilibrada, tá bom? Um assunto diferente que eu trouxe, uma forma diferente aí de lidar, inclusive bem avançada para aqueles que fazem terapia, conseguem perceber isso, mas essa abordagem dessa submissão ao mercado do ponto de vista da psicanálise e da neuropsicanálise, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui sugestões, se você tem algum questionamento, algo específico. Eu espero aí nos vermos no próximo vídeo e até lá!